De volta com o nosso programa, algumas mensagens rapidinhas aqui. Olha, professor, boa tarde, bancada. Professor Haroldo, o senhor acha que cortando o verbo da educação isso vai melhorar o conceito dos brasileiros? Não, vai nada. Tá não é por aí. O caminho não está aí, gente. Olha, essas decisões muito extremistas, sabe, de corte de ponto, corte de verba, elas estão no plano do vício, né? É o excesso. Né? Tudo que é falta é ruim e tudo que é excesso também é ruim. Então, falta de políticas, né, professor? Meio aí nessa história toda, né? Boa tarde, Porto. Os telespectadores estavam ansiosos pelo seu retorno. A bancada acompanha todos os dias o programa em casa e no trabalho. É o Márcio, do bairro Araés. Muito obrigado, Márcio. Boa tarde, bancada mais informada de Mato Grosso. O professor Haroldo tem o mesmo raciocínio que o meu. Privatiza o VLT, dá uma concessão de 50 anos, livre de impostos, e não só o VLT, como outros órgãos, presídios, estradas e órgãos deficitários. Contrapartida, te dou uma rodovia, o hospital, e segue. É o Roberto Gattas que faz essa campanha aqui. O Roberto, pois é, exatamente, a Roberto, privatização. Né? Agora, infelizmente, eu já recebi resolve notícia, também, né, professor? Não, recebi, assim, ventilou-se aí alguns colegas dizendo... parece que ele vai mudar de modal mesmo, Mauro, viu? Não vai continuar com o VLT, o que é péssima notícia, né? Vamos aguardar. Olha, tem aquele lá do Piauí, né? Tem vários locais aí que a gente percebe que as coisas funcionam e funcionam bem nessa história, né? Vamos ver, mas o negócio é mexer com a grana, né? Licitação, Porto VLT quebrar é uma coisa tudo. Que você tem que olhar a cidade para o futuro. A Cuiabá daqui a 10, 20 anos será muito diferente da Cuiabá de hoje. Então você precisa achar um meio de viabilizar esse projeto. Não é possível. Mas quando não querem, professor, aí que entra essa Não questão faz, da né? classe política, entendeu? Ou seja, nós mandamos, ou seja, eu que mando, eu que quero e faço como acho que deve ser, infelizmente, né? Olha, e hoje uma grata satisfação, a gente recebe aqui na bancada do Opinião o professor Bruno Martins, que é especialista em dinheiro, em dinheiro também, né? Dinheiro, mas muito dinheiro, de direito público, né, e previdenciário. E é claro que a gente está sempre acompanhando, e há uma preocupação muito grande sobre essas mudanças que vêm aí pela frente com a reforma da Previdência, né? E um assunto que a gente sempre vai falar aqui hoje, sempre aqui no programa, e hoje aqui aprofundar um pouco mais, né, do que podemos esperar, né, com essa reforma. Professor, obrigado pela sua presença, bem-vindo, satisfação de te receber aqui no Opinião. Eu que agradeço, Porto, um bom dia a você, ao professor Haroldo, ao professor Lorenberg, aos telespectadores que nos acompanham. E estar falando sobre previdência é sempre gratificante, apesar de espinhoso, né? Principalmente no momento de reforma, onde as pessoas, por mais que estejam ali no centro da discussão, sempre aí fazendo um pouquinho do paralelo do que disse aí o professor Haroldo, né? Aquele do outro, né? Olha, eu acho que tem que mexer, mas não mexe na minha aposentadoria, não, porque a minha já está difícil demais. Eu queria te provocar, doutor, já nesse ponto o seguinte: a gente percebe que é uma discussão, nós precisamos de uma reforma, isso já pode ter acontecido lá na época do governo de FHC, há muito tempo, né? E as coisas vieram se arrastando até hoje, ou seja, quem nasceu naquela época vem escutando, né, ouvindo falar sobre reforma na Previdência, mas nós temos hoje um questionamento ou um debate que é muito mais político do que propriamente técnico. Então existe um segmento da sociedade que defende muito essa questão da reforma da Previdência porque defende o ideal político. O outro está preocupado e desesperado com a perda de direitos. Essa discussão já está errada, doutor? Veja só, não tem como separar essa discussão. E aí, para a gente poder fazer um recorte histórico aí, aproveitando sua fala, Porto, lá em 98, Fernando Henrique Cardoso começou uma reforma que todos disseram historicamente não foi o suficiente. 2003, o presidente Lula vem e faz uma parte. Uma coisinha, né? Agora, novamente, o presidente Bolsonaro fazendo outra parte, e já temos aí a crítica, por exemplo, do ministro da Economia, que disse, olha, vocês tiraram uma parte lá que vai exigir que daqui a 6 anos se faça outra reforma. Agora, essa questão que envolve o critério técnico e político não tem como se separar. Por quê? Porque a pessoa, ela, como eu disse, ela pensa no benefício dela, no individual. Agora, os números são claros. Só para dar um exemplo, nós temos uma situação que no passado se tornou necessária e que hoje, em grandes ou em vários casos, não é mais uma necessidade. Que situação é essa? Hoje, ainda que com uma redução,
Lá no INSS eu posso me aposentar se eu tiver 35 anos de contribuição. Ah, mas eu posso perder por ser mais novo? Posso, porque tem toda uma metodologia de cálculo que leva a isso. No passado, o que acontecia? A pessoa se aposentava, aquele valor não era suficiente para ela viver, ela continuava trabalhando. Hoje não. Hoje as pessoas descobriram que aquilo lá pode ser mais uma fonte de renda. E aí nós temos aí jovens, né? Vamos falar aí jovens na faixa aí dos seus 50 anos. Não, vou me aposentar aqui, eu tenho lá uma reserva financeira, eu tenho uma previdência complementar e eu vou transformar isso aqui em mais uma renda. Óbvio que ele não está pensando no dia de amanhã, porque quando ele tiver que viver só daquilo, pode causar problemas. Mas hoje tem muita gente que faz isso também. Mas e aí tem que equilibrar o sistema. Mas, doutor, aí entra um ponto que a gente ouve, né? E é um questionamento muito grande, a gente já falou várias vezes na bancada aqui, que é o regime de previdência privada e o regime de previdência pública, ou seja, do trabalhador da iniciativa privada com o servidor público, que acaba aquela história. A gente percebe que há um foco e mudanças muito pesadas para o trabalhador da iniciativa privada, que tem uma dificuldade muito grande de ter uma aposentadoria decente, em detrimento a esse que faz um bico no serviço público por uma temporada, começou cedo e já está muito bem com o burro na sombra. E aí? A gente tem que entender algumas situações que são diferentes entre os dois. Realmente, na iniciativa privada, a situação que envolve a aposentadoria ou a aposentadoria... Público, isso. Né? Importante deixar claro isso. O que acontece? Por que as pessoas têm mais dificuldade de se aposentar na iniciativa privada? É um problema de previdência ou é um problema de sociedade ou de mercado? É muito mais um problema de sociedade e mercado do que de previdência, em termos de possibilidade de aposentar. Por quê? Porque as pessoas não conseguem se manter no emprego por 35 anos seguidos. No caso do homem, por 30 anos seguidos, o caso da mulher. O mercado hoje, ele cada vez mais tem impedido que isso aconteça. Isso é um fato, não podemos negar. Mas se contribuir também não consegue o mesmo nível de aposentadoria. Não consegue o mesmo nível. Isso, aí eu ia chegar nesse ponto. Outra questão importante. Realmente, o cidadão que ele contribui 35 anos no regime do INSS, ele não consegue o mesmo nível de valor de aposentadoria. Não. Por isso que o ajuste, ou que existe um ajuste de diferenciação. Que ajuste de diferenciação é esse? Quando eu comparo o cidadão que trabalha em iniciativa privada, que ganha lá seus 10 mil reais, acontece, e paga 11% de 5.839, com o cidadão que ganha os mesmos 10 mil reais no serviço público e se aposenta com os 10 mil reais, um item importante ser destacado. A contribuição dele incide sobre os 10 mil reais, diferente da iniciativa privada. Agora, quando você tem um servidor público que se aposenta com menos do que esse valor, a base de cálculo em tese é a mesma. Agora, o grande problema de tudo isso e que tem acarretado nós viemos num histórico de uma situação previdenciária que todos chegaram num consenso que precisa ser corrigido hoje. E infelizmente somos nós que estamos nesse contexto todo aí, passando por essa correção. Essa correção passa inclusive pela aproximação dos dois. Sim. Professor Haroldo. Bruno, muito se fala com relação à reforma da Previdência, inclusive que o país vai só funcionar depois da tal reforma da Previdência, né? E muitos especialistas dizem também que essa reforma é, sobretudo, uma reforma de privilégios, né? Eu queria entender de você, que é uma pessoa especialista nessa área, se realmente essa reforma é uma reforma de privilégios, né? E onde se é que existe injustiça nessa reforma, onde é que ela está? Quem é que perde com tudo isso? Quem é que necessariamente perde? Porque se alguém ganha, alguém perde. Eu até me perguntaram isso há um tempo atrás, só assim, essa questão de privilégio, de injustiça. Eu estava numa palestra e eu falei, olha, gente, a gente tem que tratar isso com muita parcimônia. Uma coisa é o social, é o comum. Então, quando eu vejo uma situação de uma pessoa isoladamente que pode se aposentar com 30 mil em detrimento de todos que se aposentam com 5 mil, sim, eu entendo que aquilo é privilégio. Mas se eu for perguntar para aquela pessoa, ela fala, não, isso é uma injustiça querer me tirar porque isso é meu direito. Meu direito, e eu vou mais longe. Hoje nós temos pessoas que têm 20 anos de serviço público
e que contribuíram em cima desses 20, 30 mil. Mas agora não tem jeito, tem que equilibrar. Tá, mas o que é mais importante em uma sociedade? O individual, o particular ou o geral? Esse é o grande valor que está sendo discutido hoje na reforma da Previdência. Aí voltamos lá na inicial. O político e o técnico. Tecnicamente hoje, por que não se pode sequer discutir a necessidade de uma reforma previdenciária tecnicamente? Vamos usar aqui os números aí que são públicos, os números do Estado. Hoje nós falamos aí de uma falta de recursos por ano para pagar aposentadorias e pensões da ordem de mais de R$1 bilhão. Falta por ano. É aporte do Estado. Esse dinheiro está saindo de algum lugar. Então ele está saindo da educação, ele está saindo da saúde, ele está saindo da segurança. Para um benefício que deveria ser pago só com aquilo que é obrigação minha e obrigação patronal. Então isso é indiscutível. Agora, é óbvio que aquele que vai ter que se aposentar, como eu já vi casos, onde a pessoa está aí às beiras, situações onde a pessoa está aí às beiras de em janeiro completar seu requisito de aposentadoria, pode correr o risco de ter que ficar mais 10 anos para se aposentar da mesma forma que se aposentaria. O senhor vai explicar isso para nós rapidinho, a gente vai fazer aí uma espécie de um ping-pong de dúvidas. Professor Lindenberg. Professor, o nosso telespectador certamente o aguardava, porque dentre as inúmeras questões que nos cobrava aqui a todo instante, era exatamente sobre a transição. Então a minha pergunta é uma consultoria, né, professor? É exatamente aí, porque nós tivemos nos últimos 5 ou 6 ou 7 dias, ou 7 programas, muitas pessoas que fizeram ao programa esta pergunta a respeito da transição. Uma delas foi a professora Rosana, que na sexta-feira ou quinta-feira passada nos cobrava exatamente sobre isso. Então a minha pergunta é, para atender ao pedido do telespectador, quais são as regras de transição do texto do governo que está no Congresso Nacional? Veja só, hoje nós temos inclusive uma discussão se há regras de transição no texto. Por quê? Porque muitos defenderam situações, ou melhor, o texto original foi com regras onde o servidor, como eu citei aqui, teria que ficar 10 anos, 15 anos para se aposentar, nos mesmos moldes que se aposentaria hoje. No Congresso se tentou reorganizar isso. Então hoje, o que está sendo discutido na comissão especial, em cima do relatório que foi apresentado na semana passada, do parecer do relator, é a manutenção de algumas regras para quem trabalha na iniciativa privada. Manutenção em que sentido? Das que foram propostas. Um exemplo muito comum que muita gente está fazendo muita confusão. Tem uma regra lá que diz que se tiver faltando 2 anos para eu me aposentar, eu posso cumprir 50% do que tiver faltando e eu me aposento do mesmo jeito que eu me aposentaria hoje. Ou seja, esse cidadão vai trabalhar no máximo mais 1 ano além do que era necessário. Tem isso. Aí todo mundo acha que isso é para todo mundo. Não, isso não tinha para o servidor público, por exemplo. Aí lá, no contexto do parecer do relator, já se incluiu uma regra dizendo o seguinte: você é servidor público? Está faltando tempo? Tá. Do que tiver faltando, se você cumprir ele integralmente, ou seja, a dobra, né? Você pode se aposentar nos mesmos moldes, se aposentar. Agora, o que não há no projeto, e é talvez isso que esteja incomodando mais as pessoas, são regras como nós vimos no passado. Olha, se você ficar 20% mais, 30% mais, reduz um pouco que você ganha, você pode se aposentar. Hoje não. Hoje, lá no INSS, que não tinha idade, colocaram idade. Não tem mais aposentadoria proporcional, então, doutor. Ainda há aposentadoria proporcional, mas mesmo na proposta. Sim. Mas ela exige, ou ela criou requisitos, ou mexeu em requisitos que aumentam as exigências para chegar nela. Bom, a gente tem aí 3 regras em média que foram apresentadas pelo texto do governo. Se a gente pensar só em alguns aspectos, são 3 regras, mas, por exemplo, nós temos regra específica de professor, foram alteradas. Sim. Temos regra específica de policiais, aí policiais quando eu me refiro a policiais é professor de ensino fundamental e médio, né? Só para a gente entender, doutor, olha só, algumas informações que colocam aqui, no caso de um pedágio, tem que pagar um pedágio também. Vamos supor, o trabalhador tem a idade para se aposentar, né? Tem que trabalhar 35 anos, você trabalhou 32, faltam 3, né? Está pertinho de se aposentar.
ele trabalha mais 3, mais 6, tem uma dobra. Essa seria uma das propostas. Isso. Essa é justamente como eu estava dizendo na crítica. Antigamente, ou hoje você tem o pedágio. As regras de pedágio é o tempo de trabalho? é um tempo a mais de trabalho que você tem que ter, além do mínimo. Não, hoje ele não é o dobro. Não é mais o dobro. Hoje ele é 20% do que faltava para você se aposentar em 16/12/98. Então, se faltavam 10 anos lá, você vai ficar os 35, como você citou, mais 2. Mais 2. Agora não. Agora, inicialmente, a proposta manteve parte do pedágio, quando se fala do trabalhador da iniciativa privada, dizendo o seguinte, olha, faltam 2 anos, você pode ficar mais 50% do que faltam e se aposentar. E que idades que a pessoa tem que ter? Aí é o novo ingrediente que vem sendo inserido e que muitas vezes prejudica a pessoa. E aí você tem idades que a gente pode chamar até de idades variáveis ao longo do tempo. Por que idades variáveis? Porque você vai ter lá, para o homem, ele vai ter que ter no mínimo 61 anos, agora em 2019, e a partir de 2022, 62. A mulher vai ter que ter no mínimo 56, agora em 19, e a partir de 2022 ela vai ter que ter 57. Essas idades reduzem quando se trata de professor, quando se trata de policial. Mas tem uma novidade, que é o sistema de pontuação. O que é esse sistema de pontuação? Em várias regras existe ele. Você pega o seu tempo de contribuição e soma ele à sua idade. E ele tem que dar um número de pontos mínimos por determinados anos. Só para se ter uma ideia do que a gente está falando. Hoje, ou melhor, com a proposta que foi encaminhada, o médico poderia se aposentar hoje com 25 anos de contribuição, desde que ele tivesse exposto a uma atividade. Deixa eu só pegar um exemplo aqui, professor, né, que mexe com o senhor e com a nossa bancada toda aqui, que são o caso dos professores, que é uma categoria sempre muito massacrada com essas mudanças todas, né? O que diz a proposta do governo? Idade mínima de 60 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. Equipara isso na proposta do governo. Outra correção, não é isso que ela diz. Não. Ela diz que a idade mínima para o professor é de 51 e a idade mínima para a professora, ou melhor, a idade mínima para o professor de 56 e para o professor de 51. Essa idade de 60 anos é para aqueles professores, aí falando do servidor público, que entraram antes de 31/12/2003 e que querem se aposentar com a última remuneração. Então ele tem o requisito idade e a exigência fundamental e médio. E creches. O professor do nível superior. Que é o meu caso, eu quero ver já, porque eu estou cansado. Entendeu? Já dei aula no nível superior também. Mas aí o relator... Mas só falar uma coisinha. Professor, desde 98... Daqui a 2 semanas eu faço 50 anos. Tá muito novo. Pois professor. Mas desde 98 os professores universitários foram excluídos da possibilidade de se aposentar mais cedo. Ganha muito. Aquela velha história, mas por quê, né? Aí eu sempre digo o seguinte, por quê? Só tem uma justificativa. Todo mundo acha que o ensino fundamental e médio dá mais trabalho do que a universidade. Só pode ser isso. Mas não dá, não? O professor dá mais trabalho. Olha, tá, mas aí vem o texto do relator, né, professores, doutor, olha, a idade mínima de 57 anos para a aposentadoria das mulheres professoras, 60 anos para os homens, até que sejam definidos novos critérios por meio de lei complementar, ou seja, fica uma janela aí. A regra vale para professores de educação infantil, ensino fundamental e médio. Tomei. Os policiais civis também, ou seja, né, agentes penitenciários, educativos, seguem algumas todos regras, com regras próprias nesse ponto aí. Mas assim, o que mais preocupa nessa história, doutor? Essa transição, que é um grande medo das pessoas. Olha, o que mais preocupa nessa história, quando se pensa da visão de quem vai se aposentar, é realmente o fato de que muitos terão que contribuir por muito, ou ficar muito mais tempo na ativa do que estão esperando ficar hoje. Vamos dar um exemplo muito pessoal. Eu tenho um irmão, por exemplo, que ele sofreu um acidente uma época, ele poderia ter se aposentado, mas é um brasileiro muito diferente, ele preferiu não. Ele conseguiu, né, se manter trabalhando, uma liberação para isso. Só que agora é aquele ponto, ele está cansado, ele precisa aposentar, mas ele ainda tem aí uns 2, 3 anos nessa história. E ele está muito deprimido, porque, tipo assim, se eu tivesse me aposentado na época,
hoje eu não estaria passando dependendo por da isso. idade dele, ele corre o risco de ficar muito mais do que 2, 3 anos aí para se aposentar. Porque Ele não tem ele é 60 da iniciativa anos. privada. Ele é. Então, Não tem 60 na iniciativa anos, privada está sendo ainda. introduzida a idade agora. É difícil, mas tem que perguntar qual a idade dele. Ele está com 56. 56. Então, para atingir os 60 anos, nós estamos falando de mais 4 anos. Ele projetou 2, esses 2 viraram 4 anos. No caso dele. Agora, ele pode tentar essa regra, se até lá faltar realmente só 2, no caso da iniciativa privada, ele pode tentar a regra dos 50% a mais, e que aí para ele não se tornariam 4, se tornariam 3. Agora tem que tomar muito cuidado. Porque tem muita gente nessa situação. Mas tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque está mudando a metodologia de cálculo da aposentadoria. Pode perder muito. Pode perder No muito. dividendo. Ou seja, Isso, a aposentadoria benefício. hoje ele começa em 60% e cresce 2% por ano que você tenha mais do que 20 anos de contribuição. Olha, tem muita coisa aqui, professor. No caso da aposentadoria rural, essa é uma grande discussão, ainda que o texto não está claro. né? Essa é a Isso discussão ainda é até uma que... briga muito grande na Isso, comissão. eu acho que essa discussão da aposentadoria rural, ela merece um capítulo à parte. Por quê? Porque hoje ela é o fiel da balança, pode-se dizer que ela é parte do fiel da balança da Então, reforma. mas vai impactar em todo o sistema? Em todo o sistema, não. Mas da forma como foi colocada, ela acaba impactando. Por quê? Vamos contextualizar aqui. Os governadores do Nordeste reclamando muito das mexidas que estavam sendo feitas nas aposentadorias rurais. Consequência disso, o relatório vem e fala, olha, estados e municípios, se quiser, resolvam a sua reforma aí. Nós não vamos colocar servidores estaduais e municipais. É esse o texto que está lá hoje sendo discutido. Por quê? Justamente por causa dessa mexida ou dessa discussão. O relator já falou, vou recuar, nós não vamos mexer na aposentadoria rural. E por que isso acontece? Uma outra coisa que é importante. Hoje, em torno de 50% dos municípios do país recebem ou têm na sua economia injetado mais recursos por intermédio de aposentadorias do que do Fundo de Participação dos estados ou dos municípios. Professor, olha só. Bom dia, o problema da Previdência não está nos aposentados da iniciativa privada, mas na estatal, que 1 milhão de aposentados contra 40 milhões, né, da privada. E outro problema é dos militares, que não perderão seus direitos. No Brasil, tem 451 mil policiais na ativa e 450 mil aposentados. E aí não vai dar certo. E não podemos esquecer que os militares federais, digo o Exército, em que só os de patente alta vão se dar bem em detrimento dos militares de patente mais baixa. E não esqueçamos que 90% dos pagamentos é de um salário mínimo. É o Carlos Eloy do Alto da Serra 1. Primeiro, começando por esse último dado. 90% dos pagamentos do INSS hoje são da ordem de um salário mínimo. Consequência do fato de que boa parte desses benefícios são pagos hoje pelo INSS vem da zona rural. Agora, as questões que envolvem os números relacionados ao serviço público caem naquilo que a gente estava conversando. É o momento de transição. Se imaginarmos que em 1997, por exemplo, um servidor que ganhava R$2.000 poderia se aposentar com R$2.500, a gente já tem um modelo do que era em 97, estamos falando de 20 anos. Mais um questionamento aqui do amigo telespectador. Boa tarde, ilustre bancada. Preciso explicar que o funcionário público, judiciário, etc., que diz que contribui sobre um valor alto, não é bem assim. Os percentuais do poder público são diferentes. O servidor não recolhe igual da iniciativa privada. A maior parte é bancada pelo governo, ou seja, nós contribuintes. É o Sérgio da Morada do Ouro. Vamos deixar claro aí também o seguinte. Hoje, a contribuição no serviço público, ela é no mínimo 11% de tudo aquilo que o servidor ganha. Se ele ganha 2.000, 10.000, o que for. Na iniciativa privada, ali, faixas variáveis de 8, 9 e 11. Mas fecha 20. Fecha 20 quando você acrescenta... Do empregador. Do empregador, na verdade, fecha mais de 20, Sim. né? Porque você acrescenta os 20 do empregador, que na verdade não são 20, acaba sendo 21, 22. Exato. Agora, de outro lado também, você tem... No âmbito estatal, a contribuição do empregador, que ela é no mínimo igual, no máximo... a contribuição mesmo, enquanto empregador. No mínimo igual, no máximo o dobro do que o servidor paga. Então, quem paga 11, onde o Estado faz dobra, já dá 22 também. Mas olha só, outro questionamento, um amigo não mandou o nome aqui, mas ele pergunta o seguinte, quem não pagou pode pagar os atrasados?
com urgência, né? Opa, claro. Principalmente lá no INSS, existe essa Sim. faculdade. Ele comprovando, olha, eu trabalhei nessa época, eu era autônomo, principalmente os autônomos, Sim. né? Muita gente. Eu era autônomo, nunca recolhi e tal. Tem lá um procedimentozinho sim que ele pode fazer e recolher a contribuição e contar esse tempo para sua aposentadoria. Olha, a gente tem muitos questionamentos aqui. Vamos contar contigo numa outra oportunidade aqui. Importantíssimo. A questão de abono, né? Tem o BPC que, né, foi retirado de fato? Não foi retirado. O BPC está sofrendo uma mudança que Benefício também... de prestação continuada. Isso. Que é pago do para salário quem? mínimo. Isso. Quem recebe BPC é quem não trabalha, quem não está no mercado de Uma trabalho condição de miserabilidade. e não consegue se manter. Importante. Exatamente. Agora ele está sofrendo alguns ajustes. Que não né? deveria estar ligado à Previdência. Pois O governo não tem verba social, doutor? Pois pra é. isso? Na verdade, você tem o orçamento da Seguridade Social. Mas, infelizmente, hoje, nós não temos um órgão de assistência social. As políticas de assistência social elas são divididas em vários ministérios, em várias autarquias. Que a gente E lembra por do isso o INAMPS, BPC né? A gente lembra do INAMPS, Isso. né? Antigamente o INAMPS e o INPS, INPS. enxergava melhor. Hoje já tem essa dificuldade. Por exemplo, o Bolsa Família é uma política de assistência social também e não é paga via Previdência, paga direto no Ministério. Doutor, quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar as discussões, eu sei que o senhor trabalha aí muito, né? É servidor público do Estado, tem toda a especialização nessa área e também participa aí de algumas associações, né? Tem algum local que troca ideia com o público, ou seja, algum canal para poder saber mais detalhes dessas reformas contigo, doutor? Temos sim, nós estamos aí à disposição nas redes sociais, Instagram, Facebook, canal no YouTube, ou como Bruno Martins ou como Previdência do Servidor. Com qualquer um dos dois, a gente é facilmente localizável e a gente está aí justamente para isso, para tentar ver o que a gente consegue lá na frente e poder construir melhor dentro do sistema. Parabéns pela sua boa vontade, né, de colaborar Sim. com as informações, que hoje em dia não está fácil, né, entender esse processo todo. Obrigado né? pelos esclarecimentos, Bruno. E A gente que agradece. obrigado pela consultoria aqui, né? Claro. senhores? Obrigado ao Bruno Martins, que é especialista em Direito Público e Previdenciário. Eu disse que também é especialista em dinheiro, né? Não. Não? Infelizmente, Aposentadoria é quando você dinheiro, doutor. mas hoje em dia só se fala em déficit de Mas- previdência, não tem jeito. Mas a gente tem que entender o processo para poder se Com proteger, certeza, inclusive, com proteger certeza. esse dinheiro suado, né? A gente, da tem Previdência. que lembrar sempre o que é previdência na essência, né? É prevenir. Exatamente. Então a gente tem que saber como se prevenir para o futuro. Exato. Muito obrigado, satisfação te receber aqui. Obrigado ao especialista em Direito Público e Previdenciário, o advogado Bruno Martins. Nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos aqui no Opinião. Não sai daí.